Soldado Paula, acho que nós tocamos num ponto aqui bem interessante, que é justamente essa definição, ou essa ideia um pouco mais exata do que significa esse termo tão importante, que é a violência doméstica. Tu disseste bem aí, violência doméstica vai para muito além da violência meramente física. Ela inclui a violência física, a violência psicológica, a violência moral, até mesmo a violência patrimonial. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: em que momento a mulher percebe que ela precisa procurar ajuda? Porque ainda não houve o vias de fato, vamos dizer assim, ainda não houve o tapa, ainda não houve o empurrão. Mas em que momento ela percebe, por exemplo, ela chega em casa, o marido ou o companheiro diz assim, ó, me passa teu celular agora e a senha que eu quero dar uma olhada. Isso já é também uma forma de violência, intimidação, coação, enfim. Em relação a estas outras formas de violência, em que momento ela pode ter a percepção de que, ó, agora sim, já seja motivo suficiente para eu procurar ajuda? Sim, com certeza. Essa questão de querer tomar conta ali do celular dela, porque isso aí já é uma forma de violência, né? Sim. É a privacidade dela, né? Mesmo sendo casal, cada um tem direito à sua privacidade, Sim, né? sim. Na verdade, ele já está violando a privacidade dela, né? Querer tomar conta do celular dela, ficar... a situação de muitos ciúmes, a roupa que ela quer usar, a roupa, dizer que roupa que ela vai usar, né? Cuidar das redes sociais, ali o celular, ver com quem que ela está falando, com quem que ela está conversando. Que hora sai, que hora volta, que hora volta, né? A questão do trabalho, vai lá no trabalho dela, ver se ela realmente está trabalhando. Isso são questões que já é uma forma de abuso por parte, né, da pessoa. No mínimo acende o sinal amarelo. Um sinal amarelo, exatamente. Né? Outra questão também é a questão sexual, né? Muitas vezes, né, apesar do relacionamento, né, assim, digamos assim, aqui, muitas vezes a mulher não está afim de uma relação sexual e forçar essa relação, né? Isso aí também já sente, porque muitas vezes a mulher acha que ela deve ser submissa a isso, e na verdade não, né? Na verdade, um casal que conversa, que se entenda numa relação saudável, né? Isso aí não pode ser uma coisa forçada. Tudo tem que ser sempre de boa, né? Sim. A mulher não pode ser forçada a nada, né? Essa já é uma questão também que entra. Muitas vezes a mulher acha que não, mas já é também uma violência, né? Sim. Porque a mulher acaba se tornando um objeto, né? Do agressor, né? Ele faz o que ele quer na hora que ele quer e acabou o assunto, né? Exatamente. Nessa questão aí, né? Esconder o celular da pessoa, né? Essas coisas. A gente tem uma transição de antes Maria da Penha e pós Maria da Penha, né? Eu creio que pós Maria da Penha as mulheres já se tocaram que existe uma lei que protege elas, então que elas podem procurar os seus direitos. Mas antes, a gente sabe que antes as coisas eram bem mais complicadas, né? Com certeza. E ainda a gente tem uma geração ainda lá de trás ainda que vive hoje e acaba se submetendo a algumas agressões, tanto física ou mental ou patrimonial, seja ela a agressão que for. Existe ainda pessoas que ainda vêm a Maria da Penha relatar abusos extremos assim de vivido dentro do relacionamento? Com certeza. As pessoas, como a gente havia comentado, né, as pessoas de mais idade, assim, mulheres de mais idade, elas aguentaram muitas coisas. Inclusive, uma me relatou que ela foi jogada de dentro do veículo, em movimento. Nossa. Ela foi jogada do veículo em movimento. E ela, por muito medo, ela foi deixando, né? Porque a pessoa ameaçava ela, e não só ela, mas a filha dela, né? Ameaçava. E ela tinha muito medo. Ela não tomava uma decisão porque ela tinha muito medo, muito medo. O medo paralisou ela, né? E pela questão também da dependência financeira. Na verdade, mais o medo nesse caso, né? Mais o medo de que acontecesse algo com a vida dela e com a própria filha, né? E outros casos também de outras que também suportaram por muito tempo muita agressão, ameaça com faca, né? Dormir do lado do agressor era tipo assim, a vítima não dormir
porque ela tinha medo de ser, Nossa. né, de que acontecesse o pior com ela, né? Caramba. Muitas não conseguir dormir por medo que acontecesse o pior com ela. E ir levando essa situação, levando por medo, né, por aquela questão de antigamente que pensavam que a mulher tinha que ser submissa, que ela tinha que ir até o fim da vida com aquela pessoa, casou, não pode mais separar, né? Tem essas, né, essas coisas demais antigamente. Esses mitos, né? Exatamente, né? E aí vai aguentando aquilo ali por isso, né? Não, mas o marido, tu casou, como é que tu vai separar, né? E aí seguir, muitas vezes também a família, aquele pensamento da família, né? Que a família também muitas vezes não dá o apoio que ela precisaria, por pensar dessa maneira, né? Por exemplo, tu casou agora, tu tem que levar essa situação. E já hoje em dia já não, né? As famílias já apoiam mais as mulheres, né? Vamos dizer assim que o pensamento mudou de uma maneira geral, assim, né? Hoje em dia a mulher, pela questão também de muitas vezes antigamente as mulheres não trabalharem, ficarem só em casa, isso dificulta bastante também para ela sair para o ciclo da violência. E em comparação a hoje, as mulheres já trabalham, já buscam o seu meio de sustento próprio, para quando vier acontecer algo, elas terem uma saída, né? Vamos dizer assim, não ser dependente totalmente do companheiro, né? E a informação também hoje ela é muito aberta, né? Exatamente. Hoje tu te informa, tu tá com dúvida do que está acontecendo dentro de casa, tu vai para a internet, tem, né, mil opção para te entender o que está acontecendo contigo. Exatamente. Né? E assim também, ó, na questão da Maria da Patrulha, Maria da Penha em específico, muitas vítimas que têm o nosso contato, elas têm uma amiga que está passando por uma situação assim, elas também podem passar o nosso contato, para que a gente esclareça, tire as dúvidas dela, né? A gente está sempre à disposição, né? Qualquer pessoa ali que queira tirar dúvidas com a gente está sempre à disposição. E muitas vítimas fazem isso, ela tem amigas, pessoas próximas ali que estão também querendo sair do ciclo da violência, eles nos procuram para pedir orientações, né? Para esclarecimentos. Sim. E é isso aí. A minha outra pergunta para ti é a seguinte: falamos aqui sobre a criação da Lei Maria da Penha, sobre a sua aplicabilidade, o quão importante ela é, mas pegando um gancho numa expressão do Mano, antes e depois do surgimento da lei. Aí, com base na tua experiência, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a percepção que tanto a vítima tem em relação à lei, quanto o agressor, ou seja, a vítima, ela se sente de fato amparada por essa lei e o agressor, ele se sente de fato inibido, sabendo que existe uma lei como essa, porque às vezes é muito comum ouvir pessoas dizendo o seguinte: olha, a lei existe, mas infelizmente as pessoas continuam praticando aí a questão da violência doméstica, ela parece não ter efetividade. Então, o que tu percebe, qual é a percepção por parte da vítima e por parte do agressor frente à vigência dessa lei? Com certeza eu acho que a lei funciona assim. Eu posso afirmar que sim, a lei funciona, porque a maior parte dos feminicídios que acontecem são por vítimas que não tinham medida protetiva. E a lei funciona assim. Porque, inclusive, nós ali, enquanto trabalhando na Maria da Penha, nas visitas ali em que alguma vítima relata que o autor está, mesmo assim, está perseguindo ela, está tentando contato com ela, nós temos todo um contato direto com o judiciário, a gente faz todo um boletim de atendimento informando essa situação da vítima para o judiciário e muitas vezes é expedido um mandado de prisão para o autor. E então eu posso afirmar que a lei funciona assim. E com certeza o autor vamos dizer assim, vai criar um receio nele, ele vai pensar duas vezes antes de procurar a vítima. E a vítima, ela se sente amparada. Posso dizer assim que a maioria, com certeza, a grande maioria se sente amparada, sim. As que procuram a lei pela questão realmente da proteção, né? Sim. Assim, elas se sentem amparadas, com certeza. Não é uma crítica à força policial, sabe? Mas a gente ouve muito na rua dizer assim que tem duas coisas que dão cadeia hoje: Maria da Penha e pensão. Isso é uma coisa interessante, entendeu? É uma coisa interessante. É verdade. É verdade. Mas, porque, claro que se fez a pergunta no intuito de ouvir
a tua percepção, mas a gente vê nitidamente que algumas pessoas que praticavam agressão, né, com a mulher não mais o fazem justamente por ter uma experiência com a Maria da Penha, né? E isso é uma lei que veio para mudar o cenário. Mas existe um ciclo, né, o Paulo, em relação a isso aí. Tu poderia nos explicar melhor isso? Sim, é assim, ó, na verdade, o agressor, muitas vezes, ele, no início, ele não se mostra tão agressivo, né? E a vítima vai achando que aquilo ali é normal, que tá tudo bem, que muitas vezes ela se sente culpada, né? Ela acha que foi ela que causou aquela situação, né? Sim. E o agressor segue naquele ciclo ali, de vez em quando dá um tapa, um empurrão, e aí, digamos, brigam, aí a vítima, ele vem e pede desculpa, né? Ah, desculpa, isso não vai mais acontecer, né? Eu mudei, eu quero mudar, eu quero que a gente siga bem uma reconciliação, vamos dizer assim, né? E a vítima acha que realmente que tá tudo bem. Ele, vamos dizer que por um tempo ele para com aquilo ali, né? Ele segue bem e a vítima acha que aquilo ali não vai mais acontecer, até acontecer novamente, né? Então, aí é que vem, vamos dizer, com mais força ainda, né? Porque como ela aceitou aquele pequeno pico de violência, vamos dizer assim, ele volta com toda a força, né? E aí para diante não vai, com certeza não para mais, né? A tendência é só piorar. Mas a mulher acaba achando que às vezes que não, ou muitas vezes acaba se sentindo culpada que ela está provocando aquela situação, né? Só que, na verdade, não, né? A mulher não tem culpa, né? Ela não tem culpa. Quem tem culpa é ele. Muitas vezes é essa questão que dificulta ela procurar a justiça, né? E aí vai se criando mais e mais, né? Até que chega mais às e vezes, mais. Até que às vezes chega. E por essa questão dela achar que ela é culpada e o autor também colocar isso na cabeça dela, muitas vezes, né? Ela acaba não procurando a justiça até que chega, às vezes, um desfecho. No extremo. Nós tivemos aí... Feminicídio, né? Nós tivemos, graças a Deus, a nossa cidade aqui, que é o último feminicídio, teve que 3 anos atrás? 3 anos, né? 3 anos atrás. Graças a Deus a gente não tem tido aqui na nossa cidade. Né? Mas o Rio Grande do Sul teve uma onda muito séria há pouco tempo aí, né? De feminicídios, né? Tivemos em todo o estado acontecendo aí. Não é por força de trabalho, de informação, né, das questões de força de segurança estar disposto, mas às vezes são fatores que acabam levando a isso. Mas, pessoal, vamos chegar ao final desse nosso primeiro podcast falando sobre Maria da Penha. Agradecer a Paula, né, que está aqui, a Jennifer, que está lá do outro lado dando assessoria, ao meu chefe de gabinete, Douglas, né, e nós teremos mais 2 podcasts ainda falando sobre Maria da Penha, sobre o que essa lei traz para a mulher, né? Estamos montando um material aí e também queremos comemorar, Paula, o 16º aniversário da Maria da Penha. Se Deus quiser, estaremos aí fazendo alguma coisa para homenagear essa lei que veio aí para incentivar, para dar proteção para a mulher. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos, até o nosso próximo podcast.